Imagens de satélite exclusivas obtidas e analisadas pela CNN mostram que o Irã pode estar tentando reconstruir suas instalações nucleares. A reportagem é da correspondente investigativa da CNN, Cat Pougles. This image, one of several shared exclusively with CNN, may show signs of Iran attempting to rebuild its nuclear facilities. This is one of several locations across the country where we've identified recent activity, both at nuclear and missile sites. The activity at nuclear sites in particular raises questions as to whether Iran violated the Memorandum of Understanding it signed with the US in late June, even before President Trump seemed to signal its end by launching fresh strikes. In it, Tehran had agreed not to procure or develop nuclear weapons. This site in Parchin is believed to be holding explosive material for nuclear weapons. Before the US-Israeli strikes, Iran built this concrete shield around it, a sign of its importance. It was then struck multiple times during the US-Israel bombing campaign this year. The targeting was precise. You could see the holes left behind by bunker-busting bombs. Now, in new imagery from June and July, analysed by CNN in conjunction with the Institute for Science and International Security, we can see Iran appeared to be taking steps to repair and reconstruct the site. You can see temporary covers placed over the impact holes. Then, weeks later, with the memorandum still in effect, the covers are removed and replaced with a mesh. Concrete mixing trucks are visible nearby. Experts say these trucks are a sign the Iranians are intending to seal the holes. For weeks, we've only had glimpses of what's been happening on the ground inside Iran. Providers have been withholding satellite imagery across the region at the request of the US government. Now, those restrictions are loosening, and we've been able to see new images across Iran of which sites they've started to clear and repair first, a sign perhaps of which they see as the most important. This is Pickaxe Mountain, another site where Iran is believed to be advancing its nuclear capabilities deep underground. And in recent weeks, vehicles could clearly be seen going in and out of the tunnels. Experts told CNN this was likely a violation of the terms signed with the US, which required Iran to maintain the status quo regarding their nuclear program. In contrast, other prominent nuclear sites did not seem to have been touched, like Isfahan here, Fordow here, and Natanz. There has been activity at some missile sites. The US and its allies have long been concerned about Tehran's missile capacity, and the latest imagery suggests Iran has already started repairing some storage sites. This is new paving laid out at Tabriz missile base in recent days. And at another missile base in Kermanshah, we can see excavators and tunnel entrances being cleared. Lastly, we've also spotted repairs at air bases in recent days. You can see a crater being filled in here at Tabriz Air Base. With the US resuming its attacks on Iran, a peace agreement is seeming increasingly out of reach. Katie Pougles, CNN, London. Vamos conversar sobre esse assunto com o analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite a você. Os Estados Unidos e o Irã já tinham chegado a um acordo provisório e isso não impediu os ataques de serem retomados. Há alguma perspectiva de que essa pausa nos bombardeios leve a algum avanço diplomático e impeça, esta guerra total? Como o Américo colocou, não é do interesse de nenhum dos dois, mas eventualmente a coisa pode sair do controle. Pelo jeito, está mais ou menos se encaminhando para esse conflito controlado, digamos assim? Boa noite. É que não existe um Irã, existem dois Irãs. O regime iraniano está dividido entre os pragmáticos, que formalmente governam o país e que fizeram um acordo com Donald Trump, assinaram um acordo. O presidente Massoud Pezeshkian, chanceler Abbas Araghchi, os chefes negociadores, presidente do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, querem esse fluxo de dólares, querem essa liberação de 24 bilhões de dólares de ativos congelados, ativos bancários, querem esses 300 bilhões de dólares de fundos cogitados pelos Estados Unidos, organizados pelos Estados Unidos, querem o fim das sanções, vender petróleo. Mas existe o Irã da Guarda Revolucionária Islâmica que quer manter o controle, a soberania sobre o Estreito de Hormuz, que descobriu que isso tem um valor estratégico maior ainda do que o próprio programa nuclear. Descobriu não, colocou isso em prática e quer também o programa nuclear, como nós acabamos de ver na reportagem da CNN. E essa divisão sempre houve, só que havia um árbitro, Ali Khamenei. Ele era capaz, ele tinha um poder suficiente para arbitrar isso.
permitia o desenvolvimento do programa nuclear, mas não queria a bomba, queria que a população iraniana tivesse uma vida relativamente boa, queria o fim das sanções, queria negociar, mas também era capaz de retalhar duramente quando os Estados Unidos traíam ou voltavam atrás nas negociações, rompiam acordos, como fez Donald Trump. Ora, o que Trump e Netanyahu fizeram agora? Decapitaram o regime, mataram Ali Khamenei, mataram os moderados que estavam controlando, arbitrando esse conflito. E aí a Guarda Revolucionária, ela tem os meios militares agora para exercer esse poder. Então, quando os navios iranianos, navios de outros países são atacados, é a Guarda Revolucionária que ataca. E ela não pede permissão para o presidente Pezeshkian, ela tem as armas. Então ela está ali instalada naquelas falésias muito bem protegidas pela geografia, pela grande evaporação de água e uma série de benefícios geográficos, e eles têm condições de realmente perturbar, impedir o fluxo dos navios, exigir que os navios passem pela costa iraniana sob controle do Irã. Não é isso que deseja o governo civil iraniano, que fez o acordo, que quer levar adiante essa ideia de trazer prosperidade, acabar com os problemas econômicos do Irã e ter uma relação mais inclusiva com os países árabes, com as monarquias árabes do Golfo, criar uma nova ordem de segurança regional, da qual os Estados Unidos e Israel não tenham um papel importante. Tudo isso os pragmáticos querem, mas a Guarda Revolucionária não quer isso, quer que o Irã continue sendo uma potência regional, agora controlando o Estreito de Hormuz. Então é por causa dessa dualidade que os Estados Unidos não conseguem chegar a um acordo aceitável. E isso vai continuar, e é resultado da guerra que os Estados Unidos desencadearam no dia 28 de fevereiro, que abriram essa caixa de Pandora, que estava fechada pelo Ali Khamenei, que foi morto pelos americanos e pelos israelenses. Então, agora nós vamos ter que conviver com esse conflito, com essa dualidade, com essa ambivalência do Irã, e os problemas do Estreito de Hormuz vieram para ficar, eles vão continuar, porque os Estados Unidos, para resolvê-los, teriam de desembarcar tropas e não vão fazer isso, porque levariam muitas mortes. Agora, bem rapidamente, Lorival, você mencionou acho que 2 pontos que vale destrinchar um pouco mais, né? A ausência de Ali Khamenei, que foi morto logo no início dos ataques, e essa situação que não se tem clareza do quanto o novo líder supremo Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, consegue ter a mesma, não tem certamente o mesmo poder que o pai que ficou, é o Ayatollah mais longevo dos dois que o regime islâmico tem desde 79. E esta revelação aqui da reportagem da CNN, esta intenção do Irã de reorganizar ou de recuperar os prejuízos sofridos no seu programa nuclear, o quanto que isso pode agravar a situação ou ser um componente, um fator importante na mesa de negociações? Sem dúvida, demonstra, né, que o Irã tem um plano secreto, né, que vai continuar, como sempre teve, aliás, o programa nuclear. Aliás, assim como não há só um Irã, também não há só um programa nuclear. Tem um programa civil e um programa militar paralelos, não é? E sempre houve, e esse foi a fonte de toda a desconfiança do Ocidente em relação ao Irã. Isso há mais de 20 anos, eu cubro isso lá no Irã desde 2006, a primeira vez que eu fui. Há 20 anos exatamente existe essa desconfiança, essa crise, e que foi agravada pela ruptura do acordo, que era um acordo que estava funcionando bem, firmado pelo Barack Obama, rompido pelo Donald Trump, e agora o mundo vai ter de lidar com esse Irã ambivalente e que não vai cumprir acordos e que vai, além disso, impor condições maximalistas e a sua própria interpretação dos acordos, que ainda foi um acordo mal escrito que dá vazão para interpretações diversas sobre o controle do Estreito de Hormuz.